Eu gostaria, nessa manhã, de falar a respeito de um texto que, quando o pastor Ronaldo não sabia que estaria pregando, ele me falou umas 2 semanas atrás, ele falou que se eu poderia estar pregando nessa manhã, eu fui orar para saber o que eu falaria, e o Senhor trouxe em mim o texto de Lucas, no capítulo 1, no verso de número 26 a 38. Vamos lê-lo na íntegra, e depois eu vou, versículo a versículo, quero conversar com vocês a respeito do assunto. O tema dessa manhã é: cumpra-se em mim a tua palavra. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 26. É um texto muito conhecido, certamente vocês o conhecem, mas na medida que a gente lê, a gente sempre vai encontrando revelações novas da parte do Espírito Santo. Diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado desta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse a Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho já na sua velhice, sendo que ela já está no 6º mês de gestação, para aquela que todos diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu gostaria de voltar aqui nos 2 primeiros versículos, verso 26 e 27. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Para transformar o impossível, irmãos, é necessário relacionamento entre Deus e o homem e Deus. Guardem isso. Para transformar o impossível, é necessário revelação de Deus. É necessário que o homem se comunique com Deus e Deus se comunique com o homem. É necessário que haja um intercâmbio. Isso é fundamental para transformar o impossível. Você sabia que Deus se revela? Eu sabia, pastor, mas eu acho que é só para pastor, profeta, sacerdote. Não. Deus se revela. Aliás, tem uma revelação de Deus que é geral. É para toda a humanidade. Por exemplo, o índio, ele não conhece essa palavra, vamos colocar o aborígene lá no meio da selva, ele não conhece essa palavra, mas ele tem percepção de que existe um Deus. Por quê? Pela manifestação de Deus na criação. É uma revelação geral. Ninguém falou para ele que Deus criou o sol, a lua e o relâmpago. Mas ele confunde criador e criatura, mas ele se prostra perante o sol, perante a lua e perante o relâmpago, porque ele pensa que são deuses. Entende? É uma revelação geral. O salmista, no Salmo 19, ele diz assim: os céus contemplam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite, sem palavras. O que ele quer dizer com isso? Você vai no meio da natureza, você olha tudo aquilo lá e fala, não é possível que tudo isso exista se não houver um Deus com tanta harmonia e com tanto equilíbrio criar isso daí. Não é verdade? O sol, quantos aqui gostam do sol nessa época de inverno? É maravilhoso. Você não gosta de, naquele dia que está frio, sair no sol, e aí você fala assim, às vezes, não fala, como Deus é bom. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque você sabe que o sol é uma criação de Deus e você tem a revelação dessa verdade. Mas é tão geral essa verdade que o mesmo sol entra lá na penitenciária pela grade de uma cela e aquece, conforta, traz carinho, traz alegria para um presidiário. E provavelmente ele vai falar assim, obrigado, Deus. Quem sabe um dia ele vai ter revelação especial disso daí. Na cidade do interior tem campos enormes e muitas fazendas que plantam. A chuva é uma bênção de Deus e cai na fazenda do bom e do mal. É uma revelação geral. Agora existe uma revelação que é especial, não é geral, é específica. E essa é somente para os filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Glória a Deus, então é para você. Não é para o pastor, não é para o apóstolo, não. É para todos. É para todos. Porque por um homem, sabe, Jesus veio ao mundo e os seus, a multidão, o planeta todo não recebeu até hoje. Mas a todos quanto receberam deles o poder de ser feitos filhos de Deus. Que pai há que não converse com o filho? Que filho há que não converse com o pai? Dentro de uma relação saudável? Não é verdade? E Deus, de forma especial, se revela de muitas maneiras. Ele se revelou e se comunicou com Maria por meio de um anjo. Ele se revelou para outras pessoas, como Davi, por meio de um profeta Natã, que falou assim, o que você acha de um homem que, tendo muitas ovelhas, matou o dono de que tinha vizinho seu lá, que só era dono de uma ovelha? Davi falou, esse cara tem que ser morto. E o Natã falou, esse cara é você. Sabe? É você fez isso com o marido de Betsabá, Urias. Você revelou para um profeta. Por meio da palavra transmitida pela mídia, quantas pessoas não têm uma revelação de Deus? Tenho certeza que muitos de vocês um dia ligaram a TV, ouviram uma mensagem no rádio, ou colocaram alguma coisa na internet, e naquele momento Deus falou algo que era importante para você. Deus se revela por sonhos para José, por meio de uma jumenta. Ele comunicou-se com Balaão. A jumenta, por que você está me batendo e me açoitando? E o mais interessante é que Balaão sabia que Deus se revelava, porque ele não falou assim, para com isso, jumento não fala. Ele ficou conversando com a jumenta, para pensar que coisa absurda. Ele sabia que Deus se revelaria de alguma maneira. Ele não se assustou. Ele se assustou com a palavra profética que veio por meio da jumenta. E até por meio, muitas vezes, olha, eu ouvi de certa feita, salvo engano, foi pelo pastor Glênio Paranaguá, de um homem que estava em crise na sua vida espiritual, não sabia o que fazer, e aí tinha um bêbado, ele foi na praça sentar para pensar na vida, e tinha um bêbado na praça que falava, é muito importante nascer de novo, arrependam-se, nasça de novo, arrependei-vos,
Você precisa nascer de novo. E o bêbado falava, começou a irritar ele, e de repente ele teve a revelação que era Deus falando com ele, e o pastor Glênio não contou, mas diz que esse homem se tornou um dos maiores pastores dos nossos tempos aqui no Brasil, que eu não sei quem é, porque ele não quis contar, obviamente. Deus se revela para o homem natural, revelação geral. Para você, filho de Deus, revelação especial. Portanto, é para os filhos de Deus, assim como o anjo foi falar com Maria, o anjo Gabriel, para trazer uma revelação daquele momento. Você precisa entender que isso é algo que Deus faz. Resumindo, primeira coisa, se você quiser transformar o impossível, você já tem, se você tem uma experiência com Jesus, entregou sua vida para Ele, tem um coração novo, morreu com Ele, ressuscitou com Ele, você já tem um requisito fundamental para ter uma revelação especial, e é só para aqueles que têm intimidade. Se você é filho de Deus, mas não tem intimidade com Deus, o que é intimidade com Deus? É você falar com Deus por meio da oração e receber a palavra de Deus por meio da palavra, ou ainda, quando você estiver usando bem a oração e a palavra, vai receber a palavra de outra maneira muito especial. Amém? Verso 28 e 29 do texto que lemos. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou muito perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Deixa eu falar um detalhe para você. Para transformar o impossível, o que as pessoas dizem que é impossível, para transformar o impossível, você precisa entender que esse relacionamento com Deus é naturalmente espiritual. Atente que Maria achou natural aquele momento. E eu creio que a maioria de vocês deve estar pensando assim: não, pastor, ela não achou natural porque ela ficou muito perturbada. Mas atente um detalhe, não, você está enganado se você pensou assim. Ela não ficou perturbada com o fator do anjo, que ela sabia que no reino de Deus tem essas coisas. Ela ficou perturbada com o que significavam aquelas palavras. Não existe coisas sobrenaturais para os filhos de Deus. Guarde bem isso, porque existe um modismo aí de sobrenatural. Não existe sobrenatural no reino de Deus. Tudo é natural. Portanto, meu irmão, não é comum. Não é comum. O anjo não aparece todo dia, né? Provavelmente não apareceu para a maioria aqui, né? Mas, se um dia aparecer, meu irmão, por favor, não desmaie, não tenha um treco, um chilique. Aproveita e faz uma selfie e põe no Instagram. No meu segundo livro, que aliás vai ser relançado e está com uma capa lindíssima, né? Prévia, hein? Tem uma história lá de um momento que eu estava aqui na Aricanduva, entrando na Marginal, um carro vem no lado e para e fala assim: ei, abre a janela aí. Tinha 2 pessoas dentro. Eu falei: eu, hein? São Paulo? Mas que nem dizia, nem cavacatuça, né? Aí eu fui para frente, naquela curva que sai ali da Aricanduva e entra na Marginal, Parque Novo Mundo. Daí ele veio de novo atrás, ele: abre aí, quero falar um negócio para você. Eu: não, pum, fugi. Ele veio de novo atrás, eu abri a janela e falei: o que você quer, amigo? Assim diz o Senhor. Esse mundo é muito louco. Crente é louco. Assim diz o Senhor: a pessoa pela qual estava orando
Deus falou que enviou cura. Até logo, irmão. Vai em paz, ele falou. Eu fiquei atordoado ali, Tadeu. O carro foi embora, eu peguei, acelerei, fui atrás dele e falei, encosta. Em pleno Parque Novo Mundo ali, encosta. Saímos dois, que história é essa? Eu estava eu e meu obreiro, eu sou pastor, e Deus falou assim com a gente estava orando em línguas no carro, tudo, um momento, e Deus falou assim, olha o carro preto que tem sobre o teto um anjo. Ele olhou, eu tinha um ômega preto naquela época, ele olhou e falou que viu um anjo branco enorme. Ele falou, vai lá e diz essas palavras. Sabe para quem foram essas palavras? A irmã Wanda tinha passado comigo e eu tinha visto uma suspeita de um câncer de mama. Eu tinha encaminhado ela para o mastologista. No dia seguinte, sábado, ela foi no mastologista, tinha desaparecido. Pergunte para o pastor Antunes, está aí a filha dele. Você sabe, lembra disso, meu? Aí, toda hora que eu chegava no carro, eu olhava assim, eu me escondia atrás da parede na garagem para ver se o anjo estava lá, mas eu não vi. Mas o dia que eu vi, eu vou fazer uma selfie. Isso é natural, nada de sobrenatural, sabe? O problema todo, meus irmãos, é que tem essa moda agora de sobrenatural. Você precisa, venha para a reunião, porque aqui você vai ver o sobrenatural de Deus. Venha para a reunião e você terá o milagre de Jesus. Que é isso? Que é isso? Por que não venha para a reunião e você vai ter uma experiência com Deus? Venha para a reunião e você vai ter uma intimidade com Jesus e o resto vai acontecer e não é sobrenatural coisa nenhuma. Isso aí é lero-lero de coisa de pessoas que estão querendo alcançar fama, ambição, sabe, de ser aquele ungidão de Deus. Não, isso é para todo mundo, aquela coreografia. Fecha os olhos, fica ali 10 minutos. Quer que aconteça algum negócio, indução emocional. Não, para com isso. Cadê a simplicidade do Evangelho, meus irmãos? Tem umas reuniões aí de sobrenatural que está parecendo mais filme dos Vingadores da Marvel do que qualquer outra coisa. Forças de campos magnéticos. Se for demônio, é o martelo de Thor. Pá! Expulsa o demônio. Para com isso. Onde é que está a simplicidade do Evangelho? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quem tem mão aqui? A palavra diz, os que têm mão são filhos de Deus, são irmãos de Jesus. A palavra diz que se você puser a mão sobre os enfermos, eles serão curados. A palavra é tão simples, para que complicar? Expulsarão demônios, demônio sai. Não precisa fazer com entrevista. Já tem o filme, né? Já que o Tadeu falou de filme, tem entrevista com vampiro. Agora, entrevista com demônios, pelo amor, ninguém merece. Às vezes você liga na TV, tem uns caras entrevistando o demônio, perguntando, tomando um cafezinho. Sabe? Para. Demônio, sai. No nome de Jesus. Eu tenho uma outra tranquilidade de falar essas coisas, porque eu aprendi com o meu pastor que está me assistindo agora, o pastor Carlos Alberto. É palavra, palavra e palavra. Falarão novas línguas. Não precisa ter aquele esforço de pegar e fazer uma reunião e vamos orar para falar. Falou que uma vez tinha um moço que puseram a mão nele assim. Quem me contou foi o teu tio, Mirela. Teu tio que me contou essa. Ele falou assim que tinha uns irmãos lá que estavam orando e puseram, vamos orar que você vai falar em língua. E umas 10 mãos em cima dele. Fala língua, fala língua, fala em língua, fala em língua. O homem estava quase sufocado lá, ele pôs a cabeça para fora e língua! Meu Deus, olha, vira uma piada, vira um circo esse tipo de igreja. Igreja é coisa séria, pessoal. A gente é alegre, mas
Não precisa fazer todas essas coisas, não. Então, igreja, presta atenção. Para os filhos de Deus transformarem o impossível, é necessário que tenha fé e creia que é espiritualmente natural e perfeito as coisas acontecerem para qualquer um. Qualquer um, tá? Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de sobrenatural. Nas quartas-feiras, o pastor Fábio, nós estamos trabalhando aqui de uma maneira que, posso falar, né, Fábio? Jesus, 100% Jesus. Irmãos, nosso alvo é cada dia ser mais íntimo de Jesus. Sabe? Por quê? Quando você tem intimidade com Jesus, todas as coisas estão ao seu dispor. Todas as coisas estão ao seu dispor. Verso 30 a 35, vamos para o terceiro tópico para a questão de transformar o impossível. Mas o anjo lhe disse, verso 30, o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se eu sou virgem? Não tenho relação com homem algum. Ela estava desposada, tá? Era noiva. Esse é que é o sentido, sabe? Ela fica um tempo, mas no povo judeu, o noivado já é considerado como um pré-casamento já firmado na palavra que as pessoas empenham. Tá? Então, quando você fica noivo, não é aquela coisa que você pode desmanchar depois. Só se tiver alguma causa muito séria. Imagino que ela ia passar de seriedade se aparecesse grávida. Mas como será isso? Se eu não tenho relação com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Santo Filho de Deus. Por isso que, quando vocês conhecem esse texto já, quando José ficou sabendo que ela estava grávida, como ele não era um cara era de boa índole, ele falou assim que ele ia sair discretamente para... Não queria, ele podia até levar lá ao apedrejamento. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso até hoje, no Irã, em alguns países aí, a pessoa está noiva e comprometida com alguém e fica grávida, é apedrejada em público. Isso aí aconteceu 2 anos atrás e deu um mau ibope aí na mídia. Imagina, meu irmão. Imagina minha irmã falando para você, um anjo, que você vai ser agraciada por Deus, que Ele te ama tanto, que vai te dar um filho na barriga sem contato com o homem. Para transformar o impossível, a gente precisa crer que Deus nos ama e quer o melhor para nós. Para transformar o impossível, você precisa crer que Deus nos ama e quer o melhor para nós. E os pastores também. De vez em quando eu dava uma pisada na bola, o pastor Carlos Alberto chegava para mim e falava, Jorge, você acredita que eu te amo e eu tenho o melhor para você? Quero o melhor para você? Você já ouviu isso, Fábio, dele? Tadeu, você já ouviu isso? O Esteves, atrás aí, me fugiu. Sartori. Todos nós já ouvimos isso. E é verdade, quem ama quer o melhor. Ele fala muitas vezes o que ninguém quer falar. E Deus, você precisa crer que Ele é teu Pai. Ele quer o melhor para você. Maria, naquela hora, ouviu? Ela ficou assim, né? Novamente, ela não questionou o fato, percebe? Primeiro, ela não se assustou com o anjo. Ela ficou preocupada que não estava entendendo as palavras. Segundo,
Deus falou que ela ia ficar grávida sendo solteira. E ela falou, como que vai ser isso se eu não tenho contato com o homem? Imagina hoje alguém sendo chegado, Deus me livre, Deus, nem se eu for casada, estou fora, sabe? Nem a pau, Juvenal, que eu quero outro filho. Tem mais um filho? Está amarrado, Jesus. Está amarrado. É bem provável que ela sairia correndo atrás do anjo com uma vassoura, dando vassourada no anjo assim. Imagina, meu irmão, você homem, imagina hoje Deus chegando para você fazendo que nem para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo, que eu tenho algo grandioso para você, você vai ser pai de uma grande nação. Você vai falar, bem agora que eu estava para ser promovido, Deus. Bem, e assim por aí afora. Sabe o que é, meus irmãos? Se nós não tivermos bem gravado na nossa mente a oração do Pai Nosso, que nós aprendemos muito bem naquela série anterior, Pai Nosso que estás no céu, santificado, honrado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ficou muito claro, o pastor Ronaldo explicou, venha a nós, venha na nossa vida. O teu reino significa o quê? Que nós somos súditos, Deus é o rei, Ele dá a diretriz e os súditos seguem. E não é um Deus tirano. Ele é um Deus de amor que serve os súditos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua e não a minha vontade, assim na terra como nos céus. Pode ter certeza que essa mulher Maria, essa jovem tão preciosa, era muito ungida para transformar qualquer impossível de Deus. Uma mulher com essa postura que ela teve, era muito ungida para transformar qualquer impossível de Deus. E se ela era, nós podemos ser também. É só a gente tomar a decisão de deixar Deus falar um pouco mais sobre a nossa vontade. Não vai ser em causas grandiosas como essa, fica tranquilo. Mas sabe aquela hora que você está com impulso de comprar? Sabe aquela hora que você já está no limite entre entrada e saída nas tuas contas? Sabe aquela hora que você já está devendo no cartão, mas você vê algo assim que é muito tentador na internet, e você fala, poxa, uma dividinha a mais. Que tal você parar e falar assim, Deus, é a tua vontade que eu compre isso? Será que é a minha vontade? Será que é uma necessidade? Para. Normalmente a gente fala, para e conta até 10. Não, para, ora e conta até 10. E veja o que Deus vai falar. Fica tranquilo, Deus não vai, sabe? E também, por favor, não compre e depois ore para Deus aumentar o seu salário, o seu rendimento. Quantos aqui estão em dívida na igreja? Aí o pastor pergunta, um monte de gente, vamos orar por vocês. Mas você semeou, colheu. Você não escolhe a colheita, você escolhe a semente. A colheita vai ser consequência. Você não fez porque era a tua vontade? Agora você quer que Deus arque com os frutos da sua vontade? Percebe a incoerência muitas vezes nossa? Falo nossa, hein? Porque você pensa que eu também não fico naquela coisa, às vezes, de pegar na internet e apertar o botãozinho, comprar. Ah, meus irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa. Deus não vai te pedir nada muito grandioso, não, mas você precisa entender uma coisa. O mínimo que Ele espera é que você entenda que a tua vida tem que estar sintonizada com a dele. Sabe? Porque a igreja, sabe, você não pode, Deus não quer que você venha à igreja achando que isso aqui é uma barraca de feira,
que é um site da internet, ou que é a 25 de março? Onde você vem aqui e vai vir aqui para ver se adquire cura, ver se adquire prosperidade, felicidade, ou para ter dinheiro, saúde, poder. Deus quer que você venha aqui para ser íntimo dele em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa, felicidade é a palavra do século 21, hein? Você precisa ser feliz, você precisa ser feliz, você precisa ser feliz. Mentoreamento, você precisa ser feliz. Como é que chama o termo em inglês? Fugiu agora? Oi? Não. É coaching. Coaching. Você pode, você vai vencer. Tudo bem, tudo isso tem lugar. Mas tudo voltado para a felicidade. Neurolinguística. Se você repetir, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico, você vai ser rico. Não. Você não faz parte mais desse mundo. Você não faz mais parte desse mundo. Primeira coisa, tem alvos mínimos para você estar aqui. E os alvos mínimos para você transformar o impossível é se importar com um coração novo, é se importar em ter fé, é se importar em ter Jesus como Senhor da sua vida. Senhor, você é servo de Jesus e Jesus é o Senhor da sua vida, da sua e da minha. Se importar em praticar a palavra de Deus, em amar, perdoar, se importar em ser santo. Deus tem compromisso com a sua santidade e não necessariamente com a sua felicidade. Busque a santidade e a felicidade, cremos em Deus que haverá um bom tempo para nós a termos. Amém? A igreja do século 21 está vivendo um sincretismo, filosófico com o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia que nasceu no século 3 a.C., que fala que o alvo da vida é ser feliz. E a forma de alcançar isso é por meio do prazer. Sabe o que está acontecendo? Quando a gente começou, na época, o Tadeu falou, logo depois da conversão, ele começou a andar ao meu lado, tudo, e a gente caminhava junto com os casais. E naquela época a gente falava, se você for fiel à tua palavra, eu prometo te amar, te honrar e te proteger em todos os tempos, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na falta, e para isso eu empenho a minha palavra de fé. Ainda nós pegamos uma época que quando as pessoas tinham problemas, elas vinham falar conosco, não pegamos esse tempo? Vinham falar conosco, e aí falando com a gente falava, vamos achar a solução aqui, trabalhavam 1 ano, 2 anos, e aqueles casais se tornavam líderes de casais. Hoje, como está difícil, sabe por quê? Porque as pessoas vêm aqui, mas já têm pesquisado na internet outras coisas que falam assim, não, você tem que ser feliz. Se você não está feliz no casamento, esse ciclo acabou. E o mundo, a energia do mundo fala que tem um novo ciclo para começar. Então acabou, simplesmente saia desse relacionamento e vá para outro. Será que é assim mesmo? Sabe? Por isso que eu sempre digo, procurem, quando for um psicólogo, procure um psicólogo cristão. Porque isso está se difundindo demais. Demais. Tem um livro muito famoso, eu vou citar o nome, mas não vou recomendar que leia. Eu li. As Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é best-seller hoje em dia. E é de uma psicóloga. E ela fala que as mulheres são as presas e os relacionamentos, os maridos, são lobos vorazes que são predadores. Não é assim no cristianismo. No cristianismo, o marido é alguém que dá a vida por sua mulher, como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela.
Pode ser que ele não aprendeu isso ainda, mas se você estiver junto com o povo de Deus, você vai aprender. Tá? E os dois juntos têm um propósito: glorificar o nome de Deus por meio da vida conjugal. Certo, meus irmãos? Hedonismo, isso é coisa muito terrível. Verso 36. Verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação. Por quê? Porque nada é impossível para Deus, não há impossíveis em suas promessas. Diga comigo, nada é impossível para Deus. Para você transformar o impossível, essa frase tem que ser um paradigma dentro do seu coração, uma bússola, um norte. Não tem como, pastor Fábio, não tem como. Se você colocar isso daqui, não colocar isso aí na sua vida como um norte, óbvio que você não vai alcançar. Você fala, tudo é possível para Deus. Olha, 3 anos atrás, muitos aqui provavelmente conhecem, lembram da Vivian Gudlevicius, filha do pastor Casimiro? Eu vi isso de perto. Ela tinha um câncer incurável na mama, triplo negativo. Sabe o que é isso? É um câncer que não aceita radiação, radioterapia, não aceita quimioterapia, não aceita nada porque não tem receptor para o remédio atingir. E quando não tem nada, parece que só nessas situações que Deus tem tudo. Essa moça foi curada. Eu vi. E ainda mais, foi para a cirurgia. Quando os médicos abriram a mama dela e tiraram, examinaram, não tinha nada de câncer na mama. Nada, 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 absolutamente nada. Hoje ela está servindo ao Senhor, testemunhando e atuando nessa área. Deus cura. Não tem impossível. O problema é que quando é gripe, você acha que é tão simples que você nem ora. Você está esquecendo de falar com o Pai. E Deus gosta tanto que você fale com Ele. E eu não sou teu pai. Você liga para o consultório lá e fala, Jorge, o que é que eu tomo para a gripe? Dá vontade de falar, ora primeiro. Ora primeiro, se não... Tá? Vai depender da tua fé, pessoal. Vai depender, sabe? Tem as promessas de Deus, meus irmãos. E uma das promessas é que nada é impossível. Tem 8.000 promessas que nós nunca vamos usar todas. Sabe por quê? É impossível que uma pessoa tenha 8.000 problemas. É impossível. Mas esses problemas mais simples aí do dia a dia, mais simples, mais frequentes do dia a dia, que a gente vê no dia a dia aqui nosso, sabe? Você vê problema com dinheiro, para viver bem. Filipenses 4,19, tem uma promessa. Tem uma promessa, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Pega esse versículo, Filipenses 4,19, escreve e põe no vidro lá, do espelho, onde você faz a barba, ou na geladeira, que você fica muito na geladeira abrindo, né? Então, coloca no lugar que você frequenta mais e você vai ver. Dentro do micro-ondas, sabe? E vai confessando a palavra de Deus. Quando eu comecei aqui na comunidade, a gente era bombardeado pelo pastor Carlos Alberto, pastor Antônio e pastor Ademar. Confesse a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, confesse a palavra, não é, Walter? Confesse a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus é dizer, está escrito, Senhor, então é minha, vai acontecer na minha vida. Você se sente impotente perante as adversidades da vida? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Se Deus fala que tudo pode, é porque pode. Você já viu Deus mentir? Havendo Ele falado, Ele não vai cumprir? Você está preocupado porque está enfermo?
Deus enviou a sua palavra e curou do que era mortal, Salmo 107, 20. Que palavra que ele enviou? Que ele tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, levou para a cruz do Calvário. Isaías 53, 4. Vocês têm dúvida disso, pessoal? Vocês estão de brincadeira comigo, se vocês têm dúvida. Porque vocês oraram por mim e eu fui curado alguns dias atrás. Vocês oraram por mim, pessoal, um negócio seríssimo, vocês nem imaginaram. Aliás, queria, de púlpito, agradecer vocês pelas orações. Muita gente orou. Mas eu tive um deslocamento do vítreo, é o líquido que tem dentro do olho. Ele deslocou, e um ponto que deslocou puxou a retina, e a retina rompeu. Eu procurei um médico com precocidade no mesmo dia, mas era fim de semana, precisava fazer um ultrassom, ele viu que tinha hemorragia, e ele queria com uma médica especial, e eu acabei esperando essa médica especial. Quando foi alguns dias depois, na sexta-feira, eu passei no ultrassom, e a médica falou, está rompido mesmo e tem muito sangue e coágulo dentro desse olho esquerdo. De imediato, eu já falei para vocês, meus 3 filhos são médicos, tem uma que correu entre os amigos dela lá, localizou, eu fui para uma professora da USP. A professora de oftalmologia. A professora examinou o olho e, de esconder de médico é difícil, né? Ela examinou o olho e falou, e ela também é preto no branco, né? Ela falou, caramba, tem muito sangue. O negócio está mais sério do que está no ultrassom ainda. Ela fez os testes, ela colocava os dedos aqui na frente, aqui, está enxergando? Está enxergando? Tá enxergando? Colocava 10 centímetros do olho e eu não enxergava os dedos dela. Ela tentou fazer laser, não conseguiu, porque quando tem muito sangue o laser não passa. Ela falou, Jorge, aqui tem 2 coisas a fazer. Ou a gente opera, faz 3 furos no olho, retira todo esse sangue, para depois injetar um líquido e daí fazer o laser. Ou, outra possibilidade menos invasiva, fazer a crioterapia, congelar o ponto de sangramento por fora. Eu falei, vamos para a crioterapia. Só que o aparelho não está aqui. Eu tinha feito o exame 1h da tarde na República do Líbano, no Fleury. 3 horas eu estava com ela, em Pinheiros. Ela falou, está no meu outro consultório na Lapa, vamos embora. Seja rápido, entregue na mão de Deus e haja. Haja. Fui para a Lapa, ela falou, como é que você é de resistência de dor? Eu falei, eu sou meio casca grossa, né? Ela falou, porque não dá para fazer anestesia nesse exame. Ela colocou um colírio anestésico. Falei, pode fazer. Sentei na cadeira, cruzei a perna para dar aquele ar de relaxado, respirei fundo e vamos lá. Ela colocou o colírio anestésico, entrou com uma cânula de crioterapia, com nitrogênio a menos 270 graus. Forma um bloco de neve no local, só que quando você aperta o pé, com uma mão ela olhava aqui dentro do olho, e com outra ela introduziu a cânula entre o olho e a órbita. Aí ela chegou lá em cima com a cânula, aí ela apertava assim, por fora do olho. Quando ela apertava, por dentro ela via que estava cutucando ali, ela falou, estou em cima aqui da rotura. Eu vou fazer 6 pontos de congelamento. Falei, beleza. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, minha filha Larissa estava comigo. No 5º ela percebeu que eu estava com a perna cruzada, mas o pezinho estava assim. Ó. Eu falei, eu só vou gritar se aparecer um anjo aqui, mas não vou gritar. A minha filha teve ela é médica, ela teve taquicardia e tremor na hora. O coração dela disparou, que ela percebeu, porque o nível de dor chegou de 9 em 10. Na 6ª aplicação, chegou 10 de 10, acabou. Tomei um comprimido de 1 grama de Novalgina, fui comer um lanche lá na frente, que eu não tinha nem almoçado ainda, numa padaria lá.
Na padaria o olho já estava desse tamanho, tudo inchado, né, por causa do congelamento. Conversei com os pastores, tudo, dei um feedback. Isso foi na sexta-noite. Domingo eu estava assistindo Domingo eu estava assistindo o culto de casa de manhã. E aí, quando foi de manhã, o pastor Carlos Alberto não estava aqui, mas ele ligou direto para o fone do Fábio e falou: ora pelo Jorge, que a situação dele é grave. E vocês oraram. O pastor Fábio orou e vocês oraram. Passou esses dias no consultório um moço com 37 anos, que teve a mesma coisa e está com sequela. Sexta-feira à noite, vocês oraram domingo. Terça-feira eu fui no retorno com a médica. Ela olhou e falou assim: eu adoro quando o médico fala isso, tua melhora é surpreendente. Eu estava enxergando já 60%. Na sexta-feira passei em retorno, 80%. E hoje eu estou com a visão totalmente restaurada. Deus é fiel. Deus é fiel. E o último item eu nem vou comentar com vocês, porque ele é autoexplicativo. Maria, ouvindo todas essas coisas, ela falou assim: Senhor, cumpra-se em mim. Eu acho lindo esse texto. Nossa, acho que para mim é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Não mostra poder, não cai fogo do céu, ninguém desmaia a hora que ora, ninguém faz, coreografia, não tem fogos de artifícios. Mas que mulher fantástica. Meu desafio para vocês, meus irmãos, para vocês que querem ver transformando o impossível, é imitarem Maria. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu fui para aquele dia de tratamento falando assim, tranquilo demais. Falei, a minha vida está na mão de Deus. Cumpra-se em mim a tua vontade. No dia que o pastor Carlos Alberto ligou e pediu para orar por mim, eu falei, agora vai. Meus irmãos, tudo orando por mim, agora vai. Muita gente orou. Rapidamente para acabar, 5 lembretes para transformar o impossível. Primeiro, você é filho de Deus, portanto, Ele fala com você, Ele se revela. Está escrito ali. Depois Ele deixa para você copiar. Segundo, seja simples, porque o Evangelho é simples e tudo é natural. Não quero mais que vocês fiquem pensando nisso. Nossa, isso aí é sobrenatural, nem sei se vai... Não. No reino de Deus, tudo é natural, porque no reino de Deus não existe impossíveis. Creia que Deus te ama e quer o melhor para você. No dicionário de Deus, a palavra impossível foi deletada. No computador de Deus, Ele deu um del. Acabou a palavra impossível. Deixa a palavra de Deus, palavra de Deus, que é Jesus, fluir em você, dizendo, cumpra-se em mim a tua palavra. Deus abençoe, no nome de Jesus. Eu não sei qual que é o impossível de Deus que está em você, mas eu gostaria que você ficasse em pé, fechasse os olhos, e eu vou fazer uma oração muito objetiva. Pastor Tadeu. Feche os seus olhos, curva sua fronte. Pai, aqui está a tua palavra. Não requer nenhuma oração longa. Primeira coisa que eu peço, Senhor, aviva nesses meus irmãos que estão aqui e que estão em casa. Aviva o dom da fé. Porque sem fé, a palavra não acontece, Senhor. Aviva o dom da fé.
Por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque o Senhor faz o impossível, mas que adianta? Se a pessoa não tem fé. E eu sei que a fé é um presente de Deus, é um dom, e que o Espírito Santo pode avivar. Por isso, Espírito Santo, aviva esse dom. Que esses irmãos aqui tenham naturalmente a capacidade de crer que o impossível é extremamente natural e pode ser resolvido. Não há impossíveis. Não há impossíveis. Por isso, no nome de Jesus, a inquietação que está no coração deles, que nem mesmo chegou à boca, eu declaro agora resolução no poder da palavra de Deus. No vaso em mim que falo, não há mérito algum. Eu não tenho mérito nenhum, Senhor, mas a tua palavra tem poder. E eu vim aqui nessa manhã, não foi em vão, eu vim para pregar a tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor enviou essa palavra. E no nome de Jesus eu declaro resolução das circunstâncias, não importa em que área seja. No nome de Jesus assim seja. Eu abençoo o teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém.